Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Não te digo que até 7. Mas até 70 vezes 7. chakula chetu tunachohitaji utusamehe makosa yetu, hey! Kama nasi tunavyowasamehe waliokosea, usitutie katika majaribu, lakini utuokoe na yule muovu milele. Chakula chetu tunachohitaji kusamehe makosa yetu, hey! Kama nasi tunavyowasamehe waliokosea, usitutie katika majaribu, lakini utuokoe na yule muovu milele. Então, com essa prece, com esse movimento de presença, a gente começa a conversar. E quando eu fui convidada para conversar com vocês, eu fiquei, lógico, pensando em qual tema que eu faria. E aí, relembrando a palestra do Plínio, na semana passada, ele falou sobre a dor ser inevitável, mas o sofrimento ser opcional. E a partir daí eu fiquei pensando, como é que a gente pode conversar para dar uma sequência nisso? E pensei em conversar com vocês sobre o perdão e o perdoar-se.
E é muito importante esse tema, porque na prece de Jesus, essa que a gente acabou de falar, o Pai Nosso, nós fazemos um pedido e nós fazemos um compromisso. O pedido é para que as nossas dívidas, as nossas ofensas sejam perdoadas. E o nosso compromisso é assim como perdoamos aqueles que nos devem, aqueles que nos ofendem. Mas perdoar não é uma tarefa fácil, não é. Então vamos começar a falar um pouquinho sobre o pedir perdão. O movimento de pedir perdão, ele começa internamente. Nós conseguimos entender ou perceber uma necessidade de pedir perdão quando nós nos arrependemos do que fizemos. Quando a gente percebe que o ato que nós fizemos trouxe de alguma maneira um sofrimento. Isso chama-se arrependimento. Quando nós percebemos que se nós tivéssemos oportunidade de retornar lá no passado, nós não faríamos aquilo. Isso é o arrependimento. Junto com o arrependimento, vem um outro movimento, que é o sofrimento pelo que nós fizemos. Nós fizemos mal a alguém, ou um ato que trouxe algum prejuízo, e nós sentimos um sofrimento por termos feito isso. Né? A isso nós chamamos expiação. Mas não basta a gente se arrepender e ter um sofrimento pelo arrependimento. É importante que a gente repare o que nós fizemos. Se a gente tiver a sorte de que quem sofreu pelo nosso ato ainda está no corpo físico, aí a gente pode chegar na pessoa. Se não, nós podemos tentar fazer uma reparação com outras pessoas para aliviar algum sofrimento. Então, o movimento do pedir perdão, ele começa conosco, pelo arrependimento, pela expiação e pela reparação. Quando eu passo por esse ciclo, eu aprendo. Eu já compreendi o quanto aquele ato pode ser prejudicial. Então eu amadureci. Eu tenho agora esse conhecimento. E por ter esse conhecimento, eu permito que o meu sofrimento pare. A dor aconteceu, eu trabalhei com ela, eu processei, aprendi e eu permito que o meu sofrimento pare. Bom, quando eu faço tudo isso, eu me sinto suficientemente forte para chegar e pedir perdão, né? Então, eu pego o meu orgulho, eu pego o meu amor próprio, a minha vaidade, junto tudo, coloco no meu bolso, respiro fundo e vou até a pessoa para sinceramente pedir perdão pelo que eu fiz. Então eu chego para a pessoa e digo a ela: me perdoe pelo que eu fiz. A pessoa me olha e diz: negativo, perdoo coisa nenhuma. E agora? O que eu faço? Né? Eu tive todo um movimento de aprendizado, respirei fundo, fui pedir perdão e não fui perdoado. O que vai acontecer? Nunca mais eu vou me livrar dessa questão? Na verdade, o processo de perdoar é da pessoa. Ela pode não estar preparada para me perdoar. Eu já entendi o que eu fiz. Eu já aprendi o que eu fiz. Então eu posso seguir meu caminho. E a outra pessoa me perdoará quando ela aprender a perdoar. Então aí vamos olhar para aquela pessoa que recebeu o pedido de perdão e disse: perdoo coisa nenhuma. Você não tem noção do mal que você me fez. Tá? Aquele dezembro de 1972 eu nunca mais vou esquecer. Né? Então assim, o que acontece quando a pessoa não perdoa?
O que acontece para a pessoa. Tem algumas frases muito interessantes sobre o perdão, que eu acho que vocês já ouviram. Tem uma que fala assim: perdoar a gente perdoa, esquecer é outra conversa. Né? Tem uma outra também que é assim: bondade e perdão só fazem ingratidão. Perdoar aos maus é danar os bons. O perdão faz o ladrão. Perdoar a gente perdoa, esquecer sem chance. Nunca eu vou esquecer. Então eu queria conversar agora um pouquinho sobre o perdoar. O que acontece conosco? Quando nós sofremos uma ofensa, quando nós sofremos uma agressão, o nosso corpo reage, né? Como é que ele reage? Ele reage assim: coração dispara, né? Coração dispara, a nossa respiração fica aqui em cima, bem rápida, ofegante, tá? Extremidades se aquecem, mãos, pés se aquecem, e todo o nosso tronco, estômago, ele dá uma paralisada, ele não digere nada. E por que isso acontece? Porque esse é o movimento de ataque ou fuga. Eu fui agredida, fisicamente ou por palavras, não tem problema. Algo aconteceu que eu me senti agredida e meu corpo reage dessa forma. É assim, ou eu bato ou eu saio correndo. Essa é a reação. Nós somos humanos, nós somos animais e essa é uma reação física do nosso corpo. Claro que também existe uma influência na questão emocional, não é? E na questão espiritual. Mas o que eu queria chamar a atenção é o seguinte: quando nós sofremos uma ofensa em algum momento, ela acontece em algum momento. E depois, conforme a gente vai lembrando dessa ofensa, a gente vai sentindo basicamente as mesmas coisas que a gente sentiu lá quando aconteceu. Então, quando você lembra e você para e lembra, você fica alterado quase da forma como você ficou alterado lá. É porque a nossa mente não tem uma linha do tempo. O que te afetou lá, te afeta aqui. Então, o que vai acontecer com o seu corpo? As mesmas coisas. Coração acelera, a respiração fica alta, extremidades aquecem. Agora, imagine alguém que tenha sofrido uma ofensa grave há 10 anos atrás e está constantemente lembrando dessa ofensa. Imagina o grau de estresse que essa pessoa está. E aí é um exemplo muito interessante, não é? Da dor que aconteceu lá e do sofrimento que eu venho esticando. E tem uma coisa interessante nesse processo. Parece que a agressão ela vai aumentando em função da quantidade de vezes que eu vou me lembrando dela. Então, um fato aconteceu há 10 anos atrás, eu venho me lembrando constantemente desse fato e a reparação desse fato é algo que a gente perde a dimensão. Porque eu sofri a ofensa lá atrás e venho me ofendendo, relembrando e colocando aquilo de novo, mais e mais e mais e mais. Isso vai me sufocando, isso vai me paralisando. É por isso que se diz que perdoar faz bem a quem perdoa. Eu não estou dizendo que a gente tem que esquecer, tá? Ou que uma ofensa que eventualmente tenha ferido as leis dos homens tenha que passar em branco e ser esquecida. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que justiça, né, deve ser feita pela lei dos homens, é óbvio, tá? O que você não pode é ficar na sintonia do sofrimento que você teve. Porque senão você está se condenando a ficar constantemente naquele ciclo. Quer você esteja aqui ou em outras vidas. Tem pessoas que levam o sofrimento por anos. Tem pessoas que levam o sofrimento por vidas. Então, é realmente uma questão da gente tomar consciência e olhar para aquela situação, ver que ela foi uma situação de sofrimento e decidir se a gente quer
trazer esse sofrimento, esticar esse sofrimento e ficar paralisada. É isso que acontece. Quando a gente paralisa e fica olhando para trás, nós não olhamos para frente e nem vemos as oportunidades que a gente tem lá para frente. Então, tanto o pedir perdão quanto o perdoar são movimentos internos. São movimentos que a gente faz. E para o nosso bem mesmo. Não é porque a gente é bonzinho, é porque a gente é inteligente. Quando eu faço esse movimento de perdoar, eu me liberto. Vocês viram a abertura da preleção? Que são umas correntes, né? E que aí quando elas se rompem, saem aves. É isso, é esse o movimento do perdão e do perdoar. E aí, quando a gente está perto do Natal, né? A gente relembra o nascimento de Jesus. Mas é um nascimento não só do bebê Jesus, da criancinha Jesus, né? Mas é um nascimento de Jesus dentro de nós. E uma coisa a gente sabe, até por experiência, eu acho que todos nós, em maior ou menor grau, né? O não perdoar, o não pedir perdão, ele preenche o nosso coração e tira espaço para outras coisas entrar. Principalmente a alegria, principalmente abrir o coração para a vida que a gente tem para ser vivida. Então, por esse motivo, é uma atitude saudável, uma atitude inteligente, o perdão e o perdoar. E se a gente tem dificuldade, os nossos amigos espirituais sempre nos auxiliam nessa nossa intenção. Então, eu não estou dizendo que a gente vai conseguir fazer isso do dia para o outro. As ofensas podem ser muito graves, mas pense a respeito disso. Pense o quanto você mergulha no sofrimento e impede que outras coisas aconteçam na sua vida por estar preso num passado. E era isso o que eu tinha para dizer para vocês. Tá? Agora eu vou passar para o Tony e vou tomar o passe junto com vocês. Muito obrigada pela atenção de vocês, fiquem com Deus e até a próxima.